Bora, bora, galera, vamos aqui para mais uma aulinha de gases, tá? Essa é a última da sequência. Essa aula de gases ela vai falar basicamente sobre misturas gasosas. Nós vamos dividir em três momentos: momento A, momento B e momento C. Bora lá, gente. Momento A. Momento A é para falar de novo de densidade, mas para falar de densidade mexendo com uma mistura gasosa. Então, eu já coloquei direto na forma de uma questão, porque é só a gente discutir e passar para frente, tá? Olha a questão, eu te explico. Qual a densidade do ar atmosférico a 25 graus Celsius em 1 atm? Aí ele te deu o R, te deu as massas molares dos gases. Gente, o que muda nessa questão para calcular a densidade como a gente já calculava? Aqui, na própria questão, eu te dei a composição do ar atmosférico, certo? Então, essa composição é feita do nitrogênio, compondo com 78%, do oxigênio, compondo com 21%, e do argônio, esse ar é argônio, tá? A R é argônio, compondo com 1%. Então, aí você pode até pensar o seguinte: olha, professor, então já sei fazer isso. Porque é só fazer assim, ó. Eu já sei que você me ensinou na aula passada que densidade é igual a PM sobre RT. Tá, mas aí tem um detalhe. Qual o detalhe? Qual é a massa molar que você vai utilizar aqui? É a do nitrogênio, do oxigênio ou do argônio? Que é uma mistura. Então é isso que eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar o seguinte: quando você tem uma mistura gasosa, para você proceder e usar a fórmula da densidade, você tem que calcular como se fosse uma massa molar média, tá? E essa massa molar média é feita por uma média ponderada, não uma média aritmética, sempre média ponderada. Então como é que a gente faz essa massa molar média? Então eu vou chamar assim, ó, Mzão, que é massa molar. Aí a maioria dos livros e provas chamam de Mzão aparente, massa molar aparente. Aí como é que você faz uma média ponderada? Você pega a massa molar de cada gás e multiplica pela porcentagem. Então você pega, vou escrever a fórmula, ó, massa molar, nesse caso, do nitrogênio, vezes a porcentagem de nitrogênio, ok? Gente, essa porcentagem a gente chama de fração e a gente chama de x, tá? Mas para não dificultar para vocês, eu vou chamar de porcentagem aqui mesmo, certo? Aí você vai somar com a massa molar do oxigênio vezes a sua porcentagem. Aí você vai somar com a massa molar do argônio vezes a sua porcentagem. Aí você vai pegar tudo isso, né, e dividir por 100. Então, vai lá. A massa molar aparente. Vamos montar a fórmula, que eu vou chamar de Mzão AP. Certo? É isso que você tem que aprender nesse começo de aula. Ela vai ficar assim: qual é a massa molar do nitrogênio? Foi dado no texto. Aqui, ó. 28. Sim? Então vai ficar 28 vezes a porcentagem dele. Qual é a porcentagem dele? Está dentro do balão. Então 28 vezes 78. Qual é a massa molar do oxigênio? Dado no texto, 32 vezes a porcentagem dele, que vale 21. Ok? Qual é a massa molar do argônio? Foi dado no texto também. 40 e a porcentagem dele é 1. Aí eu vou ter que pegar isso aqui e dividir por quanto? Dividir por 100. Com isso, eu calculo a massa molar aparente. Gente, a massa molar aparente, se você fizer todas essas continhas aí que eu fiz, você vai achar 28,96. Ok? Então, 28,96 gramas por mol. Beleza? Bom, então isso aqui é só um pedaço da minha resolução, que é descobrir a massa molar, tá? Beleza, agora para acabar, eu quero saber a densidade. Aí vai ficar, densidade vai ser igual a pressão vezes massa molar, vezes massa molar, pronto. Aí dividido por R vezes T. Dividido por R vezes T, certo? Pronto, joga na fórmula. Vai ficar o seguinte, ó, densidade vai ser igual a pressão de 1 atm, foi dado no texto, ok? Massa molar, eu descobri, a aparente, 28,96, correto? Deixa eu melhorar esse 28 aqui. Então, 28, melhorado, ok? Quanto é que vale o R? 0,082. E a temperatura que eu te dei foi de 25 graus Celsius. Aí tem que passar para Kelvin. Aí para isso você soma 273. Então vai dar 298. Ok?
Pronto, faça a conta agora, chega na densidade. É pegar 28,96, dividir por 0,082 e dividir por 298. A gente dá 1,18 gramas por litro. Essa é a densidade do ar. Ok? Então, a primeira parte dessa aula você já venceu. Quer saber calcular a densidade de uma mistura, e para isso você usa uma massa molar aparente. Bom, só para eu finalizar o raciocínio desse primeiro quadro, pensa no seguinte, ó, só para te dar uma resolução bem simples de algumas questões. Pensa que eu tenho aqui 3 balões, ok? Todos estão na mesma pressão e na mesma temperatura que o ar atmosférico que eu te dei no texto. E que pressão é essa e que temperatura é essa? 25 graus Celsius na ATM. Só que aqui eu tenho um balão de CO2, aqui eu tenho um balão de hélio e aqui tem um balão de oxigênio. Gente, o CO2 ele é 44 gramas por mol. O hélio vale 4 gramas por mol e o O2 vale 32. Aí compara o seguinte, ó. Gente, 44 não é mais pesado do que 28? Então, se ele tem uma massa, tem a massa molar, né? Então, se ele tem uma massa molar maior, esse balão desce, ok? 4 aqui, ó, não é um número menor que 28,96, então ele é menos denso. Então, o balão de hélio sobe, certo? E no caso do oxigênio, 32 é um número maior que 28, certo? Então, ele é mais denso. Então, ele vai descer. Tudo bem? Então, se ele te der a massa molar do ar em alguma questão, você consegue saber se balões sobem ou se balões descem. Beleza? Muito bem, primeiro pedaço foi, agora vamos lá. Parte B da nossa aula. A gente vai falar sobre misturas gasosas, sobre a lei de Dalton. Muitas provas de vestibular cobram isso. Então, olha aí, eu já tenho um desenho. Esse desenho que está aí, ele é de um balão e tem 2 tipos de gás aí dentro. É uma mistura. O gás A e o gás B. Então, imagina a seguinte hipótese. O gás A vem aqui, ó, e dá uma pancada aqui. Beleza? Então, ele faz uma pressão que eu vou chamar de pressão em A. Aí, acontece o seguinte também. O gás B, por exemplo, ele vem aqui, ó, e bate aqui, ó. Tum, certo? Quando ele bater ali, ele vai fazer uma pressão em B. O que é a lei de Dalton? Gente, a lei de Dalton não tem nenhuma... A primeira parte dela não tem nenhuma grande novidade, que é o seguinte. Que a pressão total que vai ser realizada ali dentro vai ser a pressão do gás A mais a pressão do gás B. Aí eu vou generalizar mais a pressão de qualquer gás que tiver lá dentro, ok? Essa vai ser a pressão total. Vai ser a soma das pressões dos gases. Ó, isso aqui é o que a gente chama de pressão total. Agora, a pressão que cada gás faz, isso é bem importante, a gente chama de pressão parcial de um gás. Ok? Então, isso aqui é chamado de pressão parcial. Tá, então já te apresentei uma fórmula. Aí, eu vou te apresentar outra fórmula agora, que é a seguinte, ó. Existe uma fórmula que pressão parcial vai chamar de PP, tá? Eu poderia te provar essa fórmula, tá? Matematicamente, mas acho que não vale a pena. Eu acho que nesse caso vale a pena você decorar de forma direta, tá? Que é a seguinte, gente, o Dalton descobriu que a pressão parcial de um gás vai ser X, eu já te falo aqui que é o X, vezes a pressão total. Você tem que saber disso, tá? Então vamos lá, vamos com calma. O que é PP? Pressão parcial, anote aí. O que é PT? Pressão total. E o X, que eu não te falei ainda? X, esse aqui eu vou escrever, tá? É o que nós chamamos na química de fração molar de um gás. Ok? E o que é a fração molar? É o número de mols desse gás. Beleza? Então, é o número de mols que você tem desse gás especificamente sobre o número de mols total. É uma fração, é uma razão entre a quantidade de mols que ele tem e a quantidade de mols que eu tenho no total. Ok? Bem, essa fórmula é bem importante, tá? Então, elas aparecem bastante em prova de vestibular, principalmente essa da pressão parcial. Sim? Que é a fração molar, ou seja, a quantidade de mols que tem especificamente dele, multiplicado pela quantidade total. Tudo bem? Então, a pressão parcial que ele faz é uma responsabilidade do número de mols que ele tem.
em relação ao total. É basicamente isso. Gente, essa aqui cai menos, mas se você, eu vou deixar aqui por desencargo de consciência, que é o seguinte, ó, nem a lei de Dalton, chama de lei de Amagat, tá? Que é volume parcial, e não precisa saber o nome do cara, tá? Mas tudo bem, vamos lá, volume parcial é igual a fração molar do mesmo jeito, vezes volume total. Então anota aí que esse V de volume parcial é igual a fração molar vezes o volume total. Algumas questões mais difíceis podem ir para esse rumo, tá bom? Gente, eu resumo a lei de Dalton a você saber essa fórmula que eu estou apontando com a seta aqui, ó. Beleza? Ela é bem importante. Vamos resolver uma questão? Vai lá, olha só. Direto e reto, hein? Ó, um balão contém 32 gramas de hélio e 128 gramas de SO2. Calcule as frações molares de cada gás. Então vamos lá, o que é fração molar? Então eu vou começar escrevendo aqui, ó. Fração molar do gás hélio, ok? Vai ser o número de mols do gás hélio dividido pelo número de mols total. E a fração molar, que é isso que eu te ensinei ainda agora, né? Do SO2, vai ser o número de mols do SO2 sobre o número de mols total. Beleza? Então vamos lá. Eu não consigo fazer essa questão se eu não descobrir o número de mols total, ok? E nem descobrir o número de mols de cada um. Então eu vou fazer aqui no cantinho, tá? Então eu vou começar com o hélio, tá? Presta atenção. O hélio foi dado a massa molar no texto. Ele vale 4 gramas por mol. A massa molar foi dada aqui, ó. 4 gramas por mol. Beleza? Tá, quantas gramas eu tenho de hélio? 32 gramas. Aí 32 gramas vale X, ok? Bom, aí para você chegar no X, é só você pegar 32 e dividir por 4, beleza? Que dá 8. Então, quantos mols eu tenho de hélio? 8, certo? Beleza. Agora eu vou fazer do outro. O outro é o SO2. Gente, o SO2, a massa molar dele foi dada também. E ele vale 64 gramas por mol. Sim? E tem 128 gramas. Então, 128 gramas vale X. Então, eu vou pegar 128 e vou dividir por 64. Isso vai dar 2. Então, eu tenho 2 mols. Então, X é igual a 2 mols. Beleza? Gente, então, olha só. Eu já fiz do hélio, já fiz do SO2. Agora, olha para essa outra marcação aqui. Aqui tem 8 mols. E aqui tem quanto? 2 mols. Então, quantos mols eu tenho no total? Que eu vou colocar aqui embaixo, ó. Número de mols total. São 10. Certo? Então, nós temos 10 mols no total. Agora eu posso resolver a questão. Então, vamos lá. Fração molar do hélio. É o número de mols do hélio. Olha lá para o canto direito. Quantos mols eu tenho do hélio? 8. Ok? Aí eu vou dividir pelo total. O total é 10. Gente, o número de mols do hélio é 8 por 10. É 0,8, não é o número de mols. A fração molar do hélio. Então vai ficar 0,8. Tá? Agora aqui. Fração molar do SO2. Olha para o canto direito. Quantos mols de SO2 eu tenho? 2. E o número de mols total? 10. Então, 2 por 10. Então, fração molar do SO2 é 0,2. Você pode entender isso aqui como 80% também. Então, tem prova que pode colocar assim. E você pode entender isso aqui como 20% também. Tem prova que pode entender assim. Tudo bem? Isso foi a resolução da letra A. Resolução da letra B. Letra B. Quais são as pressões parciais de cada gás quando a pressão total for de 2 atm? Então vai lá, gente. Ó. Como é que calcula a pressão parcial? Falei ainda agora há pouco, né? É a fração molar vezes a pressão total. Então, ó, do hélio, qual é a pressão parcial dele? É a fração molar dele, 0,8, vezes a pressão total, que eu falei no texto, que é 2. Ó. Aqui, ó, 2 atm. Então vai ficar pressão parcial é 0,8 vezes 2.
Isso vai dar 1,6 atm. E para o SO2, a pressão parcial vai ser a fração molar vezes a pressão total. Então a pressão parcial dele vai ser a porcentagem dele, fração molar de SO2, que vale 0,2, vezes a pressão total. E a pressão total vale 2. Então pressão parcial vai ficar 2 vezes 0,2, que dá 0,4 atm. Ok? Então, muito bem. Então, a gente descobriu aqui essa pressão parcial e essa pressão parcial. Sim? Muito bem, resolvemos mais uma questão. Último caso dessa aula, é essa questão que eu vou fazer aqui agora, e a gente encerra a última aula de gases, tá? Bom, aqui é para a gente discutir sobre torneiras, questões que envolvem torneiras, são questões muito específicas, gente, por isso que merece uma análise de caso específico, como estou fazendo aqui com vocês. Vamos ler e a gente resolve a questão. Ele fala assim, ó, tem-se um balão contendo N2 e outro contendo O2, cujos volumes e pressões iniciais são assinalados no esquema abaixo. Abrindo a torneira de comunicação e mantendo-se a temperatura, pedem-se, letra A, a pressão total do sistema e as pressões parciais de cada gás que tem aí. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente lida com a questão de torneira? Gente, eu vou fazer de uma maneira que é a maneira que eu mais acho interessante que a gente faça. E a maneira mais interessante é você pensar nesses recipientes de maneira independente. Então eu vou pensar o seguinte, ó, pensando de maneira independente. E antes da torneira se abrir. Então a torneira é esse negocinho que está aqui, ó. Isso é a torneira. Então eu vou pensar de maneira independente. Eu vou pensar aqui na parte 1 e na parte 2. Ou, se você preferir, no nitrogênio e do oxigênio. Então eu vou começar assim, ó. Com a torneira fechada. Então você vai pensar tudo com a torneira fechada. Gente, é o jeito que eu acho mais interessante fazer essa questão e o jeito que fica mais lógico, tá? Então, com a torneira fechada, eu vou descobrir o seguinte, ó. Com essas informações aqui dentro, que é a molécula, a pressão e o volume, eu consigo usar essa fórmula aqui, ó. PV igual a N vezes R vezes T, ok? Qual é a pressão que tem lá dentro? A pressão que tem lá dentro é 1. Qual é o volume que tem lá? 3, ok? Aí eu vou descobrir o número de mols de N2. O R ele não me deu, eu vou deixar como R. E a temperatura, ele falou que vai ser mantida a temperatura. Então, temperatura T, ok? Então, eu descubro que o número de mols de N2, se eu isolar, vai ser 3 sobre R vezes T. Beleza? Então, guarda essa informação. De boa? Então, deixa essa informação guardada aqui, tá? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu já analisei um caso. Que caso foi esse? O caso 1, tudo bem? Pensando no N2. Então, essa aqui foi a análise do caso 1. Bom, agora eu vou analisar o caso 2. Vou aplicar a mesma fórmula. PV igual a nRT. Isso é a análise do caso 2. Qual é a pressão que tem lá dentro? Olha para o balão 2, que eu estou marcando em verde. Ó, 5 atm, 2 litros. Aí eu vou ter o seguinte, ó, pressão de 5, volume de 2, número de mols de O2 vezes R vezes T. Então, eu descubro que o número de mols de O2 vai ser 10, ok? Aí, se eu isolar aqui, 10 sobre RT. Beleza? Então, pronto, ó. Mais uma vez, guarda essa informação. Tá, então deixa ela guardada aí. Aí vai fazer o seguinte. Agora, você vai pensar assim, ó. Eu vou ter que usar esse outro pedaço de tela, aí eu fico voltando lá. Então, aquela dica que eu dou pra vocês, ó. Dá print aí, ok? Pra gente consultar aqui na próxima tela, tá? E eu vou ficar voltando de vez em quando. Agora, você vai pensar na torneira aberta. Então, vai lá. Gente, abre a torneira. Quando você abre a torneira, o que vai acontecer? Vai acontecer que esses dois gases vão se misturar. Aí, a questão tinha que ter colocado aqui,
mas não tem problema, eu falo para vocês, que a gente vai considerar o volume do cano desprezível. Então, a gente não vai contar esse volume aqui, ó, tá? Então, o volume do cano é desprezível. Gente, me ajuda com uma coisa. Quando eu misturar, quando eu abrir a torneira e os dois gases se misturarem, qual vai ser o volume total? Beleza, gente? O volume total vai ser 3 litros aqui com 2 litros aqui. Então, 3 litros aqui com 2 litros aqui. Qual vai ser o volume total? 5 litros. Então, deixa anotado aqui, ó, para a gente não esquecer. Volume total de 5 litros. Certo? E qual vai ser o número de mols total? Vai ser o número de mols de N2 que eu já tenho calculado e o número de mols de O2 que eu já tenho calculado. Então, vamos lá? Com a torneira aberta, o que eu estou querendo descobrir? A pressão total, certo? Então, vamos lá. Abre a torneira. PV igual a N vezes R vezes T. Então, pressão, quero descobrir qual vai ser o volume? 5, tá lembrado ali? Em cima, ó, 5 litros. Qual o número de mols total? É você somar 3 sobre RT com 10 sobre RT. Tudo bem? Ó, você somar as duas setas vermelhas que eu estou marcando aqui, ó. Somar esse valor com esse valor. Então, 3 sobre RT e 10 sobre RT. Então, vai ficar 3 sobre RT mais 10 sobre RT. No parênteses, tá? Vezes R vezes T. Beleza? Pronto. Então, vai ficar assim, ó. Pressão vezes 5. Dentro do parênteses vai ficar 13 sobre RT vezes RT. Aí o que vai cancelar aqui, gente? Vai cancelar RT com RT. Então a pressão vai ficar 13 dividido por 5. Beleza? Aí se você fizer essa conta, ó, 13 dividido por 5 vai dar 2,6. Então dá 2,6 atm. Tranquilos? Então eu cheguei aqui na resposta da letra A. De boa? Muito bem. E ele quer saber também as pressões parciais, certo? Então vamos lá. Gente, o que são pressões parciais? Pressão parcial vai ser a fração molar, beleza? Vezes a pressão total. E a pressão total eu já tenho, ó, 2,6. Então eu vou começar, ó, pressão parcial do gás N2, tá? Do gás N2. Aí vai ser a fração molar dele, que é o número de mols dele. E quantos mols eu tenho dele? Tá aqui, gente, de novo, marcando para vocês, ó. Esse é o número de mols dele, ó, ficando mais azul aqui, tá vendo? É 3 sobre RT. Então eu vou pegar o número de mols dele, 3 sobre RT, e vou dividir pelo número de mols total. Qual que é o número de mols total? Tá aqui, ó, gente, é 13 sobre RT. Então, sobre 13 sobre RT. Beleza? Vezes a pressão total, que vale 2,6. Daqui a pouco eu faço essa conta, deixa eu armar do outro já. Pressão parcial do oxigênio. Vai ser quanto? Vai ser o número de mols dele, tá aqui, ó. Beleza? 10 sobre RT. Então, vai pegar 10 sobre RT e dividir por 13 sobre RT. O que é 13 sobre RT? É a pressão total, desculpa, é o número de mols total, tá bom? E vou multiplicar isso aqui por quanto? Por 2,6, que é a pressão total que eu já calculei. Gente, agora é só fazer a conta, ó. Olha o corta-corta, olha o corta-corta. RT com RT, beleza? Então ficou, na verdade, 3 sobre 13 multiplicado por 2,6. Então faz aqui, ó. Vou pegar aqui 3 dividido por 13, certo? E vou multiplicar por 2,6. Isso dá 0,6. 0,6 atm. Essa é a contribuição do gás nitrogênio. E se você fizer a conta daqui, não esquecendo do corta-corta, ó, o corta-corta, RT com RT, aí você vai encontrar o valor de 2 atm. Essa foi a resolução da letra B. Então deixa eu marcar para vocês as respostas aqui e aqui. Gente, puxado, né? Muita continha, mas eu acho que é mais uma questão de organização do que necessariamente uma questão de dificuldade.
façam exercícios com isso, treinem, né? E aí a gente fica craque aos pouquinhos, tá? Grande abraço e até